Olha, toda vez eu faço uma retrospectiva, porque tem gente que não está aí desde o início, né? Em Eclesiastes, o que nós aprendemos desde o início de Eclesiastes? O nome Eclesiastes quer dizer chamados para a assembleia, para aprender, né? Então, a pessoa que está aqui relatando todos esses fatos em Eclesiastes, nós chamamos ele de mestre, porque quem chama para a assembleia e quem ensina na assembleia é um professor, é um mestre. Então, nós chamamos ele de mestre. E algumas pessoas dizem que esse mestre é Salomão, mas a gente não pode afirmar, não existe essa afirmação categoricamente na Bíblia. Então, a gente chama ele de mestre. Mas que a história nos leva a inclinar de que tenha sido a história de Salomão, sim. Mas não podemos falar que foi Salomão que escreveu, né? Enfim, isso não é tão relevante, até porque não é a essência do que se deve ser extraído aqui. Não é essa a ideia. Mas o que está acontecendo aqui que esse autor vem nos mostrando? Que a gente já viu nesses capítulos todos até agora, no decorrer, é que ele está passando por uma crise existencial. Ele está passando por uma crise espiritual. Ele já percebeu o quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano é limitado. Ele está desanimado já da vida porque ele está buscando um sentido para a vida dele. O porquê de tantas coisas que acontecem aqui na Terra. Só que ele está buscando tudo isso debaixo do sol. Quando a gente fez as primeiras explicações, eu expliquei isso. Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Ele está limitado, olhando para todas as coisas que acontecem aqui nessa terra, prestando atenção apenas com o olhar da sabedoria humana, destituído da sabedoria das coisas do alto. Então, com esse olhar de quem apenas vê o que é humano, o que é terreno, de forma desequilibrada, né, do que Deus de fato criou, porque Deus nos criou com uma natureza humana e uma natureza celestial. Se você está ignorando a natureza celestial que existe dentro de você e está olhando para esse mundo apenas com esse olhar humano, a tendência é esse pessimismo todo que a gente visualizou aqui em todo esse estudo. Então, aqui no estudo, ele já falou sobre a vaidade. A vaidade, que algumas pessoas entendem como, Lorena, tá em fazer a unha. Isso é falta de vaidade? Não, isso aqui é para ver se a unha volta ao normal. Pelo excesso de esmalte. Mas muitas pessoas entendem isso como vaidade. Arrumar o cabelo, arrumar a unha, não sei o quê. Não. A vaidade relatada aqui na Bíblia não é esse tipo de vaidade. Essa ideia de vaidade aqui está relacionada a coisas vãs de coisas vagas, de coisas vazias. Então, o que ele está mencionando aqui é que, embora ele tenha buscado sentido na vida para tudo, ele continua com um vazio existencial. Essa vaidade aqui tem esse sentido. Então, primeiro ele fala da vaidade, né? Depois ele fala que tudo é a mesma coisa aqui na Terra, é uma eterna mesmice, porque tem vários ciclos. Isso eu fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente já viu. Depois ele vem falando da experiência do pregador, que seria o quê? A experiência da religiosidade formal, que esse formalismo religioso não levou ele a nada, ele não alcançou nada com isso, de falar que é religioso só para inglês ver. Depois ele vem falando das coisas vãs em ter posses, em obter riquezas. Depois ele vem falando da vaidade, do vazio de se ter a sabedoria. Lembrando que aqui ele faz menção à sabedoria humana. Depois ele fala da vaidade do trabalho, o vazio do trabalho. O vazio de tudo aquilo que você se obtém com o suor de suas mãos. Se você apenas pensar que você obtém para desfrutar, para mais nada. Se o seu trabalho não tiver um propósito maior, ele também se torna algo vão. Depois ele vem explicando que existe tempo para tudo.
Se você for bom, se você for ruim, o tempo é o mesmo para todos. Depois ele vem falando que o homem não conhece o seu tempo determinado, o homem não tem essa percepção do tempo. Depois ele fala sobre as tribulações da vida, que todos nós passamos por essas tribulações, você seja bom ou você seja ruim. Ele fica indignado, porque se você for bom ou se for ruim, dá na mesma, você vai passar por tribulações da mesma forma. Então ele vai ficando indignado, porque ele está olhando apenas sobre esse viés da sabedoria humana. Não esqueça disso, porque senão fica parecendo um derrotado mesmo, né? Depois ele vem falando dos votos, aquelas promessas que a gente faz e nunca cumpre. Ele fala que é melhor não ter feito. Depois ele fala que é melhor, a morte é melhor. Não, ele tá assim num pessimismo total. Depois ele vem assim, eu fazendo essa retrospectiva, analisando a vaidade das riquezas, que ter riquezas não é o que vai preencher o seu coração continua, né, se sentindo vazio. Depois ele faz uma comparação entre a sabedoria e a loucura. Depois ele vem falando da mulher enganosa, porque ele teve experiências ruins com as mulheres, então ele vem aqui falando mal das mulheres, mas gente, isso tudo é uma percepção dele, isso aqui tudo são indagações dele, ele buscando, né, respostas para o seu vagar, para o seu vazio. E aí depois ele fala sobre a submissão diante do rei. Ele fala, não adianta você achar que você é grande coisa, você tem que aprender a se submeter a quem tem o poder, embora não faça sentido, porque o poder está sempre nas mãos de quem não deveria estar. Então ele faz um monte de análises, fala da desigualdade da vida, da desigualdade social. E agora nós estamos no capítulo 9. E o que ele fala aqui no capítulo 9? A sorte parece ser a mesma para todos. Mas ele está dizendo que parece ser a mesma para todos. Depois ele menciona aqui os trabalhos sem recompensa e o exemplo que ilustra essa verdade. O que a gente percebe em todo o decorrer dessa história? O tema de hoje é: debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. Debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. Por quê? Olha, eu já disse que ele vem fazendo todas essas reflexões, buscando sentido para a sua vida, mas observando apenas debaixo do sol. Essa observação debaixo do sol está resolvendo alguma coisa? Ele tem buscado muito esclarecimento para, assim, trazer sentido para a sua vida, mas ele não tem encontrado. Por que ele não tem encontrado? Porque ele está olhando apenas com a sabedoria humana. Se você não tiver fagulha da sabedoria divina, buscar a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, você não vai encontrar resposta para as suas divagações existenciais. Então aqui ele fala que debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. De fato, ele só está esquentando a cabeça dele com esse tanto de questionamentos. Se isso é bom, se isso é ruim, se você morre, se você vive, se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem riqueza, se você é religioso, se você não é. Aonde ele chegou até agora? Nós já lemos 9 capítulos e ele não chegou em lugar nenhum. Até chegou, né, ao pessimismo extremo. Chegou às conclusões de que a vida dele é vazia mesmo. Chegou à conclusão de que ele é frágil. Chegou à conclusão que ele é limitado. Então, são essas as conclusões que ele chegou. Que ele realmente está vazio em Deus. Que ele realmente está vazio na falta de sentido da sua existência. Daí, não adianta nada ficar debaixo desse sol, ficar debaixo dessa sabedoria humana, simplesmente porque você só vai esquentar a sua cabeça. Você procura o sentido da vida, não acha. Aí é que ele fala, não vamos entender a conclusão, não vamos entender muita coisa da vida mesmo, não. Então, não adianta esquentar a cabeça. Ele já está desestimulado. Ele já entendeu que a morte ela vai atingir todas as pessoas. Ele chegou à conclusão dos limites, da fragilidade da condição humana. E aí
ele repete isso umas 3 vezes. Se eu não cheguei à conclusão do real sentido para a minha vida, então eu vou pegar algo como uma solução provisória. E o que seria essa solução provisória? Desfrutar da vida. Só que ele sabe que isso também não surtiu efeito. Tanto que lá no começo ele fala que não surtiu efeito, desfrutar da vida. Mas aí aqui ele menciona novamente isso, que eu vou desfrutar da vida bebendo, comendo e curtindo a mulher que eu amo. É o que ele fala aqui. Porque a única certeza que a gente tem é que a morte é o nosso limite. Então ele buscou explicação e continua sem explicação. Ele não encontrou explicação na riqueza, ele não encontrou explicação em nada daquilo que ele veio buscando em todas essas indagações. E ele chegou à conclusão de que a vida dele é um desastre. Ele bateu a cabeça e não chegou em lugar nenhum. Ele percebe que o mundo está fora do lugar. Ele percebe que as pessoas são ingratas. Ele percebe que o mundo é uma injustiça. Ele está desanimado com esse mundo. Aí, numa quantidade enorme de sentido, ele segue para o capítulo 10. Então, o capítulo 9 é só indagação novamente. No capítulo 10, ele vai falar: o comportamento humano é incompreensível. As ações impensadas do ser humano atingem a todas as pessoas. Ele fala, uma só tolice faz coisas tremendas, faz coisas negativas para muitas pessoas. E aí ele fala, não adianta, as pessoas não sabem nem o que falar e ficam nessa ainda de que conseguem prever o futuro. E aí ele explica, nenhum ser humano é capaz de antecipar o futuro. E aí ele termina. Aqui, tanto o 9 como o 10, ele termina novamente com conceitos, com observações, com reflexões, que nada mais são do que frustrações. Porque ele não chegou a outra conclusão que não seja que o ser humano é frágil, que o ser humano é limitado e que a única certeza que se tem é a morte. Olha que trágico! Gente, aí analisando assim, caramba, mas para que a gente está estudando isso aqui então? Para mostrar que nós somos humanos. Primeira coisa. Todo ser humano tem questionamentos dentro de si. A segunda coisa é, a partir dos questionamentos é que você vai encontrar luz no fim do túnel. Se você não entra nessa tomada de decisão, de questionar as coisas, você não se aproxima do que é a verdade. E por mais torto que pareça, este questionamento todo dele aqui, em busca de sentido para a vida, embora ele ainda esteja limitado a uma sabedoria humana, é o que vai conduzir ele para a sabedoria do alto. Então, é algo positivo e é algo que está aqui na Bíblia, não é por acaso, porque é este questionar que vai te levar a buscar as coisas do alto. Ainda bem que ele está questionando. Isso aqui mostra que ele ainda tem um pontinho de sabedoria de Deus aqui, ó. Uma esperança, uma fagulha de sentido. Se você ainda está buscando, ótimo, porque se você não estivesse buscando, você já estava de fato dentro de um caixão, morto e enterrado. Então, aqui, ele continua, né, com essa ideia de que se não levarmos em consideração a conclusão que se tem, que se a gente não leva em consideração a realidade de Deus, se a gente não passa a refletir a vida com a sabedoria divina, só na sabedoria humana, a vida é só isso aqui mesmo. É só esta cabeça quente debaixo do sol, né? A solução provisória é, não vale a pena esquentar a cabeça se você tem apenas sabedoria humana. Você só vai encontrar as respostas definitivas para a sua vida em Deus. Só em Deus está a verdade que nos liberta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Não é verdade? Essa é a verdade? Então vamos lá agora para as perguntas, para os questionamentos.
Será que os mortos não têm mais consciência depois da morte? Não sabem mais nada do que acontece? Isso está no capítulo 9, versículo 5. Fala assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. À primeira vista, lendo aqui, a sensação que dá é essa mesmo, de que os mortos não têm conhecimento de nada, morreu, acabou. Mas não podemos esquecer que Eclesiastes é apenas um monte de questionamento de uma pessoa comum. Eclesiastes não são declarações teológicas, você não pode levar a ferro e fogo que está escrito aqui, porque não é essa a ideia, não é esse o intuito, isso aqui não é uma teologia absoluta. A palavra experiência humana aqui, sem pensar na outra vida, na verdade vem mostrar o quê? Que os mortos nada sabem de fato da nossa existência. Os mortos não têm consciência de nada que vem acontecendo aqui, na Terra. Mas isso não significa que depois que morreu, você não vai ter consciência de mais nada. Não é essa a intenção aqui neste momento, até porque em Eclesiastes não se tinha ainda o conhecimento da vida eterna. O conhecimento da vida eterna, ele surge no Novo Testamento com Jesus Cristo. Aqui ainda não se tem esse conhecimento. Então, o que acontece depois da morte nem é trabalhado aqui no Antigo Testamento. O que está se referindo aqui não é o que acontece depois da morte. É que as pessoas mortas não têm conhecimento do que acontece aqui na nossa existência. Mas na outra existência, isso já vai ficar lá no Novo Testamento. Nós não entramos nesta parte aqui agora. O que você tem que ter consciência é que Eclesiastes não é uma teologia absoluta. Então, este texto, ele não pode ser utilizado para mencionar que existe uma inconsciência após a morte. Porque nós não podemos adentrar neste momento aqui no questionamento do pós-morte, porque ninguém detinha conhecimento sobre isso ainda neste momento da história. Tá vendo mais uma vez o quanto é interessante você saber tudo que está acontecendo por trás da história? O momento histórico, entender o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, que momento da história isso tudo aconteceu. Porque senão você acredita em heresias. As pessoas vêm te falar alguma coisa que mortos não sabem. Se alguém vira para você e fala, os mortos não têm conhecimento de nada que se passou aqui na Terra, você acredita. Por quê? Está lá no Antigo Testamento. Ah, tá bom. A lei, o Novo Testamento, ele acabou anulando em grande parte boas coisas, muitas das coisas que existiam no Antigo Testamento. Então, a gente tem que ter sim esse conhecimento do Antigo e do Novo, mas vai com calma, que a gente ainda vai chegar nessa questão da morte. Pergunta 2. Não há atividade nenhuma depois da morte? No capítulo 9, versículo 10, fala assim, ó, olha para os preguiçosos aí, vai gostar dessa história, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tem rede, você vai ficar lá, na rede, balançando para lá e para cá. Minha avó vai morrer de tédio num lugar desse. Ela gosta demais de trabalhar, eu também não vou aguentar um lugar desse. O que acontece? Isso quer dizer que lá no céu, tipo, para onde a gente for depois da morte, a gente vai ficar só olhando um para a cara do outro? Não, não é isso que a passagem aqui está querendo dizer. Vamos prestar atenção para saber interpretar. Aqui o que ele está dizendo é, se o morto não tem consciência do que acontece aqui, o morto, veja bem, essa vida é para que a gente faça tudo que tiver de ser feito aqui.
Porque depois de morto, você não vai fazer nada que você pretendia fazer aqui, lá, para onde a gente vai. Então, não é uma ideia de que lá não vai ter nada para fazer. É uma ideia de que se você não fazer aqui, o que tem que ser feito, não é lá que você vai fazer. Os projetos que você tem para a Terra, o que você quiser fazer aqui na Terra, tem que ser feito aqui na Terra. Você não pode pensar numa vida do além para fazer algo lá no além, porque você ainda nem sabe como será, né? Embora você tenha essa certeza da vida eterna. Então, o que o autor aqui explica? Ele está dizendo, vejo essa vida, eu vejo essa vida, a forma com que é, nas suas limitações, nas minhas fragilidades. E para piorar, a gente ainda morre. E inesperadamente, a gente ainda morre inesperadamente. Então, o que você tiver de fazer, faça logo. É isso que ele está querendo dizer. É uma visão de vamos logo nos dedicar. Porque quando você morrer, aqui você não vai fazer mais nada. É essa a ideia. Não quer dizer que lá no céu você não vai fazer mais nada. Não quer dizer que lá no céu vai ter desemprego não, tá, gente? Não é essa a ideia. Agora, pergunta 3. Existe o acaso? Capítulo 9, versículo 11, pergunta se existe o acaso. Se Deus está controlando tudo, se Deus é soberano, como entender esse versículo que afirma que as coisas acontecem por acaso? Bem aqui, ó, 9 e 11, fala assim, ó. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Não se esqueçam, esse autor pessimista está olhando para o mundo apenas com os olhos humanos. Então, para ele, essa bagunça que a gente vive, esse cenário humano, essas injustiças, o desemprego, a guerra, essa má impressão que a gente tem do mundo com o olhar humano, faz com que tudo pareça acaso mesmo, faz com que tudo pareça que Deus não está no controle. Mas isso é o tipo de visão que se tem quando você olha apenas abaixo do sol para esse mundo. Quando você tem o conhecimento da sabedoria do alto e de que Deus está no controle de todas as coisas, aí sim a gente entende como se fosse um artista. Um artista faz um risco, aliás, nem um artista, uma criança faz um risco. Aquilo é só um risco. Agora, se um artista vem aqui e faz um risco, depois ele faz um outro risco, você não está entendendo nada. Mas de repente aquilo vira um lindo quadro. De vários riscos se tornou um lindo quadro. Gente, a vida em Deus é isso. É um monte de risco que você, com a sua mente humana, não entende nada. Parece que está tudo desorganizado. Mas de repente, aquilo que parecia triste, que parecia uma miséria, se transforma num lindo quadro. Deus permite situações que nós não compreendemos, mas o desenho final certamente fará sentido. O acaso é um acaso aparente quando a gente olha só com esse olhar humano. O acaso, ele não existe quando você olha com um olhar de fé, com um olhar de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas, embora você tenha livre-arbítrio de fazer a sua vida acontecer, mas Ele está no controle de todas as coisas, ok? Pergunta 4 para nós já encerrarmos. Que ave é essa que leva as palavras de um lugar para outro, que está a nos escutar no capítulo 10, versículo 20, fala de uma ave. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no maior interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Gente, na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de Harry Potter. Não tinha umas corujas que ficavam levando as notícias e tarará? Não é isso, tá?
Não é também uns filminhos que a gente assistia que tinha uma pomba correio. Não, é isso também. Essa linguagem aqui é uma linguagem não literal. Tome muito cuidado, porque acontece muito isso na Bíblia. Era uma forma de fazer com que as pessoas entendessem. Igual a gente fala hoje também, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não é isso especificamente que a gente está querendo dizer. É uma linguagem figurada, né? É uma metáfora. E o sentido dessa metáfora é aqui. É o quê? Toma cuidado com a sua língua. Minha avó tá assistindo, ai, tô tão empolgada. E ela fala assim, que o fofoqueiro é matador. Toma cuidado com a sua língua. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque elas serão ouvidas. E a gente não tem noção do ruído que essas palavras vão surtir, né? A gente não tem noção do efeito que esse ruído vai surtir. Então aqui essa linguagem não é literal, é uma linguagem figurada, não existe de fato esse pássaro na Bíblia que levava recado, tá bom? E aí, concluindo, a frase de conclusão é: viva a vida com dedicação e sabedoria, porque poucos são os nossos dias. Viva a vida com dedicação e sabedoria, porque poucos são os nossos dias. Você deve lidar com a sua vida da melhor maneira possível, desfrutar o que você tem à sua disposição e agir com a vida de maneira responsável, porque nós precisamos enxergar e entender nossos limites e nossas fragilidades. A grande lição é: viva a vida com dedicação e sabedoria, porque poucos são os nossos dias. Então, gente, o que nós concluímos aqui? Que isso já é a conclusão, mas o que a gente vem percebendo em todo o decorrer de Eclesiastes é que o ser humano é frágil, é que o ser humano é limitado, a morte é uma certeza na vida, mas que todas essas coisas não são para te trazer tristeza, todas essas informações aqui são para te levar a uma direção de busca por algo maior, que vai trazer de fato sentido na sua vida, que é o encontro com Deus. Ontem ainda eu expliquei sobre o testemunho de uma pessoa que eu tive com essa palavra aqui, um exemplo vivo de uma pessoa com essa palavra aqui. Que a pessoa disse que tinha tudo na vida, mas que se sentia vazia. É lógico, você pode buscar sentido na sua vida em tudo. Você pode buscar sentido na sua vida em riquezas, em festas, em farras, em prazeres, na política, no poder, na religiosidade. Porque se você achar também que é lá na igreja que você vai, que era o caso dessa pessoa em específico, se você acha que você vai encontrar sentido na sua vida lá na igreja, você também está equivocado, porque você é a igreja. Deus habita o seu templo vivo aqui, ó, o seu templo vivo, você. Então, enquanto você não tiver ciência, consciência de que você é um templo vivo, você vai continuar com essa visão, gente, que de fato existe. O nosso olhar humano, ele não é, você não tem que exterminar, não, essa visão da sabedoria humana, não é isso. A sabedoria humana, ela existe para te fazer de fato enxergar toda a realidade humana que de fato existe. Não tem como a gente também fazer de conta que nada disso existe. A questão é, você tem uma sabedoria, tendo uma sabedoria do alto, você vai ter mais condições de viver essa vida aqui. Você vai ter sentido para essa vida aqui. Porque se você tem apenas esse olhar humano voltado para a Terra, é muito vago, é muito vazio, é isso que a vida tem a me oferecer? Não é. É a sabedoria de Deus, é a sabedoria do alto. É essa certeza da vida eterna que te impulsiona nesse caminho, nesse árduo caminho. Quero encerrar com vocês hoje lendo Paulo. Como Paulo, apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento,
como Paulo concluiria o Eclesiastes em Jesus. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que Eclesiastes, Jesus existe desde a constituição do mundo, e ele foi sacrificado desde a constituição do mundo, mas isso é tema para outra aula. Mas o que acontece? No Antigo Testamento, eles ainda não tinham essa consciência de Jesus, da vida eterna, da ressurreição. E aí, o autor aqui de Eclesiastes está todo pessimista. Paulo já tinha o conhecimento de Jesus, ele está lá no Novo Testamento. Como Paulo responderia? Como Paulo escreveria Eclesiastes? Com uma visão de quem conhece Jesus. Aí já seria assim, ó. Em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em túmulos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça de defesa e de ataque, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém conhecidos, como quem morre, e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, Paulo, ele dá essa resposta de tudo que o autor de Eclesiastes falava como negativo, ele dá uma resposta como positivo. Porque o autor de Eclesiastes fala o tempo inteiro de morte, então ele fala, porém não mortos, como entristecidos, mas nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então a visão de Paulo, quando ele tem a sabedoria que é do alto, quando ele tem a consciência da existência de Jesus, muda totalmente a perspectiva, né? Afinal, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, então é isso. Eu me despeço aqui com essa mensagem hoje. E, como eu disse, amanhã a gente vai estar fazendo a leitura do resumo, né, das lives do Pablo Marçal 459, normalmente. Mas, quando for na quinta-feira, é que eu vou concluir o nosso estudo de Eclesiastes. Será que esse autor vai ficar só nesse pessimismo até o final? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai ter um bom final aí. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Eu confesso para vocês que eu tô curiosa, que eu tô maluca para comer a cereja do bolo, porque só o bolo até agora tá com gostinho amargo, não tá não? Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse resumo de hoje, do estudo de Eclesiastes. Vai ficar salvo aqui no IGTV. Eu vou também dividir essa live em resumo e estudo e vou postar lá no YouTube também. Se vocês ainda não têm acesso ao meu YouTube, fica aqui embaixo na descrição ou aí em cima, não sei, do Instagram. Tá na descrição do meu Instagram agora para facilitar o acesso, porque tinha algumas pessoas reclamando que não estava dando certo. Então é isso, a titia hoje está comportada porque a vovó está assistindo a live, eu não estou aqui naquele alvoroço. Tô brincando, vó. Mas eu fiquei muito feliz de saber que a senhora tá aí assistindo minha live hoje. Gente, tem mais de meses que eu não vejo minha avó, tô com saudade. E da comidinha, então, da avó, vocês não estão entendendo. Gente, então foi isso, a titia se despede. Beijo da titia, os metanoiados aí, fiquem com Deus. Ah, eu não li, né? Vocês gostam que ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Que vocês falaram. Até que vocês hoje estavam comportados. Será que o som estava ruim desse tanto? Que vocês nem estavam aí na verdade? Ou vocês estavam prestando muita atenção hoje? Vocês estavam escrevendo pouco? Tá pipocando, começa de novo. 3.
Pessoas começaram assim. Ops. Não, hoje não teve assim, bom dia, obrigada pela presença de todos. E para quem deu bom dia, para quem não deu bom dia também. Que Deus abençoe o nosso dia, gratidão a todos que ficaram aí até o momento. E vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Beijo, fui!